Bom dia, boa tarde, boa noite. Vamos para mais uma aula de matemática, função quadrática. Essa aula eu já dei uma aula sobre gráfico da função, segundo grau, gráfico da função quadrática. Essa aqui é a segunda aula, nós vamos estar estudando ali as posições do gráfico, quando o gráfico é positivo, quando o gráfico é negativo. Do eixo ali central ali do gráfico. Também nós vamos estar analisando vértices, coordenadas do vértices, ok? Vamos lá? Vamos nessa aula agora? O gráfico de uma função de segundo grau é uma curva aberta chamada de parábola, né? Já falei no outro vídeo. Vou até deixar a descrição dele aqui abaixo. Tem que ver o outro antes de ver esse. Considere a função de segundo grau definida por ax ao quadrado mais bx mais c com a diferente de zero. Sempre, para ser de segundo grau, gente, o a tem que ser diferente de zero. O b pode ser zero, o c pode ser zero, o a que não pode ser zero. O a é positivo ou eu tenho um a negativo, só não pode ser zero. Para eu termos três opções, ou ele vai ser positivo, ou ele vai ser negativo, ou nulo. Nulo não pode ser o a, né? Se o a for nulo, vai ser uma função do primeiro grau, não vai ser uma função quadrática, tá? Daí temos as seguintes situações. Vamos lá. Agora eu estou aqui analisando o delta. O delta, sim, pode ser zero. Se o delta for positivo, o gráfico da função do... Isso aqui é o a positivo, desculpa, a positivo. A positivo ele vai ficar feliz assim, ó. O A positivo vai ficar assim, vai ser decrescente até o vértice, depois ele crescente, ok? Se o delta for maior que zero, esse símbolo é maior que zero, o gráfico da função do segundo grau intercepta o eixo das abscissas em dois pontos distintos. Então, se o delta for maior do que zero, né, mais ou menos delta, um delta positivo, um delta negativo, raiz de mais ou menos delta, fórmula de Bhaskara. Então, ele fala que eu tenho duas raízes reais e diferentes. Tá vendo? Duas raízes reais e diferentes. x1 e x2. Tá? Vamos falar sobre raiz ainda nesse vídeo. Se o delta for zero, o gráfico da função de segundo grau intercepta o eixo da abscissa em um único ponto. Costumamos falar, você vai ver livros falando que tem apenas uma raiz e outros falando que ele tem duas raízes reais iguais, ok? Ou duas raízes reais ou apenas uma raiz. Resumindo, eu só vou ter uma resposta. Porque dentro da raiz vai dar zero, então vai ser mais ou menos zero, não muda nada. Se o delta for menor do que zero, o gráfico da função de segundo grau não intercepta o eixo de x ou o eixo da abscissas. Que aí onde eu falo que eu não tenho raiz real. Ok? Anotem aí. Delta maior do que zero, duas raízes reais. Delta igual a zero, uma raiz real ou duas raízes iguais. E delta menor do que zero não existe, não pertence aos reais, não existe raiz reais. Raiz real. Quando eu estou fazendo a fórmula de Bhaskara, geralmente eu começo por delta, né? Você pode começar por delta, porque se o delta der negativo, não tem como, não existe raiz negativa. Quando o número não é real, quando uma raiz quadrada for negativa, então o delta não vai poder ser negativo, ok? Segundo caso, quando o delta for negativo, quando o A for negativo, desculpa. Quando o A for negativo, você vai perceber que ele vai ficar assim, ele vai vir de baixo, ele vai começar crescente, vai chegar no vértice, depois ele vai decrescente, crescente, decrescente. A gente chama de A menor do que zero ou A negativo, lembrando que o A não pode ser zero. Se o delta for positivo, a função de segundo grau intercepta o eixo da abscissa em dois pontos distintos. É a mesma coisa que acontece, só que no outro, vamos voltar aqui no outro, o A era positivo e nesse o A é negativo, mas intercepta em dois pontos. Esses dois pontos são as raízes
da equação de segundo grau, por qualquer processo. Tá? Soma em produto ou Bhaskara. Tá? É onde intercepta o eixo de x quando y for zero. Se o delta for igual a zero, o gráfico da função de segundo grau intercepta o eixo da abscissas num único ponto, onde nós falamos que temos duas raízes reais e iguais. Se o delta for menor do que zero, ou se o delta for negativo, um número negativo, o gráfico da função de segundo grau não intercepta o eixo das abscissas, onde eu falo que eu não possuo raiz real, ok? Possui raiz chamado de conjunto dos números imaginários. Não possui raiz real quando dentro da raiz estiver um número negativo. Vamos nessa? Tem aqui um resumão aqui, ó. A positivo, A negativo, delta positivo, delta zero, delta negativo. Ok? Vamos lá, um resumão aqui? Ok? Vamos lá. A positivo, delta positivo, toca em duas raízes. Delta positivo, A negativo, vem de baixo e passa o eixo de x em dois pontos. Delta igual a zero, toca o eixo de x em um ponto. A positivo. A negativo, vem de baixo, toca o eixo de x em um ponto. Delta negativo, A positivo, não passa no eixo de x. Delta negativo, A negativo, não, vem de baixo, mas não passa no eixo de x. Fácil, né? Vamos lá, seguindo. Para verificar se o número x é raiz da função, basta calcular se o f de x é igual a zero. Zero da função, ou zeros, zero ou raízes. Vocês vão chamar, calcule os zero ou as raízes da função, ok? É quando eu chamo o f de x de zero. Eu falo que o f de x é igual a zero e eu vou ter duas raízes, ok? Um exemplo, f de 1 é igual a zero. 1 ao quadrado menos 6 vezes 1 mais 5. F de 1 é igual a 1, então 1 é a raiz da função, ok? F de 5, 5 ao quadrado, 6 vezes 5, 30, mais 5, 25 mais 30 dá 30 menos 30, zero. Então, 5 é a raiz da função. Essa função aqui, x ao quadrado menos 6x mais 5, ela tem duas raízes reais iguais, porque o delta vai ser maior que zero, 1 e 5, ok? É onde o gráfico vai tocar o eixo de x, no 1 e no 5, quando y ou f de x for igual a zero. O zero de uma função de segundo grau, ax mais bx mais c, são os valores de x cuja imagem são iguais a zero. Esses valores são dados por. O que significa, professor? Y é zero. Se eu tenho y igual a zero, eu tenho uma equação de segundo grau, onde eu vou encontrar as duas raízes. Uma equação de segundo grau ela pode ter até duas respostas. Tá? Pode ter uma resposta ou duas respostas. Se o delta for maior que zero, vai ter duas respostas. Se o delta for zero, vai ser uma resposta. E se o delta for menor que zero, ela não vai ter raiz real. Ok? Então, é só eu igualar a função, o f de x a zero. Utiliza aqui o processo de Bhaskara. Lembrando aqui, ó, menos b mais ou menos raiz quadrada de delta sobre 2a. Então, eu vou ter uma raiz positiva, quando essa for de positivo, e uma raiz negativa. Lembrando, se o delta for negativo, ele não consegue sair daqui da raiz. Ok? Onde delta é b ao quadrado menos 4ac. Então, isso aí é uma função... eu estou analisando o gráfico de função de segundo grau, ok? Então, ali são exatamente as duas raízes. Vamos ver isso aqui no gráfico. Delta maior que zero, aqui, ó, duas raízes. Delta igual a zero, uma raiz, um valor de x. Delta menor que zero não passa. Todos esses três, o A é positivo. Eu também tenho soma e produto. Tá? Soma das raízes e produto das raízes. Lembrando que a soma é menos b sobre a e o produto é c sobre a. O zero de uma função quadrática são os pontos onde um gráfico intercepta
o eixo das abscissas, ou são obtidos calculando x1 e x2 para f de x igual a 0. Vamos lá. Quais são as raízes da equação? Quais são os zeros da equação? Vou pegar a equação igual a zero, falar que y é zero, por isso que a gente fala zeros, e vou achar os dois valores de x. Então, eu vou resolver uma equação de segundo grau pelo processo de Bhaskara, né? Por esse processo aqui. Né? Vamos seguindo. Coordenadas do vértice. Primeiro vamos entender o que seria vértice de uma função quadrática. Vértice é esse ponto aqui onde ela muda de direção. Então ela começa decrescente, chega no vértice e ela passa a ser decrescente. Lembra que essa função aqui, o a é positivo? Então o vértice vai ser o ponto mínimo. Qual é a coordenada do vértice, professor? Decora aí. Vértice de x menos b sobre 2a, vértice de y menos delta sobre 4a. Aqui, ó, o a positivo, aqui o vértice de x menos b sobre 2a, de y menos delta, tem que calcular delta sobre 4a. Você vai achar esse ponto aqui, que vai, quando a é positivo, vai ser chamado de ponto mínimo. E quando a é negativo, ele vai ser chamado de ponto máximo. É o ponto que ele chegou máximo, né? Ok? Quando a é negativo, vai ser chamado de ponto máximo. Quando a é positivo, vai ser chamado de ponto mínimo. Então, aqui eu tenho o eixo de simetria. Tá. Sempre o vértice vai estar no eixo de simetria. Se você prestar atenção em x1 e x2, ele vai estar exatamente no meio. É a média de x1 e x2. Então, eu posso somar x mais 1 e x mais 2 e dividir por 2. E aqui, professor, aqui ele vai estar sempre o yv menos delta sobre 4a. Então, você tem a fórmula menos delta sobre 4a. Nesse aqui vai dar negativo e nesse aqui vai dar positivo. E sempre o eixo de simetria, o xv, ele vai estar aqui no meio, entre as duas raízes, ok? Ou os dois zeros. Bem, gente, eu espero que tenha ajudado. Tá? É uma aula curta, entendeu? É um conteúdo que você não vai conseguir ver uma vez. Você vai precisar ver mais de uma vez. É um conteúdo difícil, tá? Porém importante, cai muito em concurso, tá? Cai muito em concurso, então nós precisamos superar esse distanciamento e quebrar essa barreira e aprender de novas formas, ok? Foi bom estar com vocês. Se não é inscrito, se inscreva. Se já é inscrito, deixa seu like. Fique com Deus. Até mais. Até a próxima.